Buenas. Então, gente, meu nome é Felipe Freitag. Como a gente vai falar de espaço colaborativo, é interessante criar um espaço colaborativo aqui. Então, vamos ficar todo mundo igual. Para funcionar espaço colaborativo, não basta só deixar o hardware nesse formato, tem que ter instalar um software, então vamos fazer umas combinações antes. Bom, a primeira que vai ficar fácil, que é só fala quem está com o microfone na mão, então já não tem o risco de ter gente falando ao mesmo tempo. Uma segunda combinação é que todo mundo está convidado a falar. Né? Tem uma galera aqui que já conhece a casa, tem uma galera que veio. Eu só estou falando aqui porque o Guerra convidou, mas enfim, poderia ser qualquer uma das monte de gente que vai lá. Então está todo mundo convidado a falar, trocar, trazer, enfim, seja lá o que tiver a trazer. Procurar se escutar, que sempre ajuda, né? Já que a gente está aqui, por mais que a gente às vezes acha que sabe do que está falando, isso estou falando por mim, cada vez que a gente fala do assunto, clica alguma coisa que não tinha percebido antes. Se ficar todo mundo em silêncio também não tem problema, o microfone pode ficar parado e a gente fica se olhando, que também é divertido. E vamos ver o que a gente constrói junto aqui nesse espaço. Beleza? Vocês querem se apresentar? Acho que é legal, né? Então tá. Meu nome é Marcelo Calil. Eu trabalho num espaço que é colaborativo também, que é o Café Bonobo. Não sei se eu falo agora já. Que é um espaço que tem um uso comercial e não comercial ao mesmo tempo, que é um café vegano, que funciona de forma cooperativa e colaborativa. Assim, são cerca de umas 6 pessoas que trabalham lá agora, assim. Cada um escolhe quando quer trabalhar e trabalham juntos, formam equipes e trabalham. E também tem um espaço que é aberto, assim, para quem quiser cozinhar de fora, alguém quer ir lá cozinhar e tal, quer fazer uma comida. Contanto que seja vegetariana, assim, dentro do espírito da casa, a gente aceita, assim. E vai lá e tem uma taxinha de manutenção que a pessoa paga só para usar, para pagar gás, luz, essas coisas. E pode usar. E outro espaço também que eu posso falar a respeito também, que eu participei muito, foi da Cidade da Bicicleta, que foi um espaço totalmente 100% colaborativo também, que é mais ou menos como se fosse um hackerspace de bicicletas. Assim. O pessoal tem peças de bicicleta lá à vontade, o pessoal usadas, né? O pessoal ia lá, pega e monta, e tem ferramentas, e o pessoal troca conhecimento e informação. Muita gente saía com bicicleta de lá, que é um espaço que agora está fechado Mas acho que depois eu vou falando agora, só me apresentei rapidinho e já vou passar. Tranquilo. Eu sou o Guilherme Guerra, como já tinha apresentado. Eu estou na Casa Liberdade, que é um termo que eu acho que a gente gosta de usar muito lá, que é, eu não faço parte, eu estou parte da Casa Liberdade, né? Estou neste momento. E acho que a gente vai falar da Casa Liberdade com mais tempo, mas é isso aí. Bom dia. Eu sou Fred Cusco. Moro faz uns 13 anos aqui no Brasil. Estou ainda aprendendo a falar português. E estou aqui por convite do Guerra, que trouxe para cá para comentar um pouco da nossa experiência na Casa Liberdade. Só agora te reconheci, desculpa. Tá cabeludo. Então, pegando um pouco o que Marcelo comentou, sim, a ideia desse papo, mais do que uma palestra, e até é um papo mesmo, decidimos fazer uma roda para poder sentirmos todos iguais, não como alguém que traz um conhecimento, alguém que vai te ensinar alguma coisa, assim como alguém que vem compartilhar uma maneira que agora se torna cada vez mais latente para nós como uma própria maneira de viver. Comentava que, igual do que o Guerra, somos da Casa Liberdade, estamos da Casa Liberdade, e no meu caso particular, junto com o Freitag, nós tocamos um projeto para adolescentes chamado SideQuest. Comentaremos daqui a pouco, junto com o Freitag, a ideia do projeto. Posso dizer que, depois de ter passado pela experiência de um programa de empreendedorismo pelo autoconhecimento da Casa Liberdade, chamado Estaleiro Liberdade, como que comecei a ser dono de verdade do meu nariz. E
a maioria das pessoas que estão na Casa Liberdade compartilham do sentido que seria o próprio espírito do software livre. É um código aberto, no qual tu compartilha as coisas, no qual se pensa num ganhar-ganhar, e no qual ninguém é dono de uma ideia. A ideia é colocada, é compartilhada, é melhorada e é reposta novamente, para que continue nesse círculo. Então, acho que a presença de vocês, que estão aqui, que decidiram passar um sábado das 3 até 4 ou 5, até as 4, desculpa, pode ser às 5 lá fora, que decidiram investir 60 minutos generosamente do seu tempo para estar aqui, e esperamos poder honrar isso e poder estar à altura com alguma troca de ideias que vamos fazer. Por enquanto é isso. Sou Fred, trabalho com educação, e lá mais que trabalho, diria, me dedico à minha paixão, falar e trabalhar pela educação, fazer disso uma coisa latente, que as pessoas possam dizer, se engajar e dizer de alguma forma, olha, quero te dar uma força, quero estar contigo, quero fazer um projeto juntos, ou tenho um projeto e eu gostaria de tocar ele adiante. E, pelo menos os que me conhecem, e se daqui continuamos conversando, diria simplesmente que é perfeitamente possível. Que esse empreendedorismo que muitas vezes se pensa fazer empresa, não necessariamente é assim. Vai além disso. Tá? Então, acho que por enquanto é isso. E, não sei, passo para o Freitag para tu... claro. Felipe Vencato, sou estudante de Sistemas de Informação da FURG de Rio Grande. Sou originalmente aqui de Porto Alegre, eu sou entusiasta de software livre e vim aqui. Não tem nada muito parecido com casa ou Clube Hacker ou qualquer coisa lá em Rio Grande, cidade do interior. O máximo que tem um ponto de cultura que já não recebe verba nenhuma. Estamos aí para ver o que vocês têm aí para apresentar para a gente, ideias novas, Olá, eu me chamo Liz Sunshine, eu sou designer em Floripa e eu já havia conhecido a Laboriosa de São Paulo. Eu queria só vir aqui conversar, saber o que vocês fazem. Olá, meu nome é Nick, eu faço parte da comunidade Drupal, assim como ela, e que é um software livre para construir sites web. E, ao mesmo tempo, eu faço parte de uma organização chamada Open Invention Network, que visa proteger o Linux, assim como, acho que é Cusco, Fred Cusco, é isso? Isso, tá. Que falou que no software livre não existe dono de uma ideia. Então, essa nossa organização, que é Open Invention Network, ela visa proteger o Linux justamente na questão de propriedade intelectual, que é um mundo em que não tem alguém que é dono de um pedaço de código, ou de uma patente, ou seja lá o que for, mas que é algo colaborativo, é um todo. Então, é isso. Meu nome é Emerson, eu sou web developer full stack, entusiasta do CMS Joomla, plataforma Joomla, e eu estou aqui para... O Diego falou muito bem da Casa Liberdade e eu sou o tipo de pessoa que tem interesse em ajudar pessoas que querem fazer projetos que causam um impacto social positivo. Tarde, sou Carlos Diego, Ilhabela, litoral norte de São Paulo. Conheci a Casa Liberdade esse ano, Estou sempre por aí, quando eu viajo, procurando espaços onde possa ser livre. Lá encontrei essa liberdade, felicidade, sorrisos e muito trabalho também, e muita coisa prática, assim. Principalmente eu e uns amigos brincando de Perma Tecno Yoga, a gente tem encontrado muita inspiração, por enquanto só pelo Facebook, mas quando está aqui, presencialmente também. Bom, eu sou a Cristine, trabalho com educação e frequento a Casa Liberdade. Oi, eu sou o Thiago, trabalho com desenvolvimento de software, mais web. Já conhecia a casa de nome, de às vezes a galera que eu sou do Rio, então às vezes o pessoal passava lá. E agora é a primeira vez que eu vim para conhecer a casa aqui mesmo em Porto Alegre. Oi, meu nome é Gustavo, Guerra também, mas acho que eu não sou primo do Guilherme, não. Minha primeira graduação foi em informática,
Nessa época, a gente tinha um centro de cultura libertária aqui em Porto Alegre, que durou alguns anos. A gente teve contato com muita gente, e dentro desse contato eu fui conhecendo a educação libertária. Aí fui fazer mestrado em educação, e há 20 anos sou educador, aí mudei de área e fui para esse lado da educação libertária. Sim. Hoje eu dirijo uma escola. Meu nome é Daniele, eu sou frequentadora também da Casa Liberdade. Meu nome é Barbosa, eu frequento a casa há 1 ano e meio já agora. Trabalho lá, vivo lá, faço festa lá. Basicamente, minha vida é em volta, literalmente, da Casa Liberdade, porque eu moro a 50 metros de lá. Então... Beleza. Então, vou situar um pouco só, para começar a materializar um pouco essa ideia de casa, para alguns deve estar bem no ar. É uma casa, fica na Liberdade 553, no bairro Rio Branco, daí o nome, Casa Liberdade, por causa da rua. Claro que veio a calhar. Né? É um espaço que originalmente ele era foi alugado para uma empresa e de desenvolvimento de software, que depois virou a Engage, que talvez alguns conheçam. E era isso. E só que eles começaram, como a casa é muito grande, começaram a chamar outras pessoas para compartilhar o espaço. E dali a pouco, das pessoas que estavam lá dentro, da interação delas, começaram a surgir outros projetos que foram além de software. O Estaleiro Liberdade é um dos exemplos deles. E a coisa foi se transformando, a cultura do lugar foi mexendo. Teve o contato do Oswaldo Oliveira, que depois veio a criar a Laboriosa, mas há uns 2 anos atrás eles já se conversavam, e começou a surgir essa ideia de como pegar todo esse estudo de redes que estavam sendo feitos na área da biologia, na área médica, na área matemática, na área, enfim, um monte de áreas diferentes. Como fazer um experimento vivo disso? Essa era a pergunta do Oswaldo Oliveira. E no ano passado, ele criou a Madalena 80, que era um espaço lá em São Paulo com essa proposta, de ser completamente gestão distribuída, aberta, escancarado, entra quem quiser, vai lá, faz cópia da tua chave, gestão financeira toda aberta, enfim. Nessa época a casa já existia, já tinha várias coisas rodando lá, só que a gente simplesmente pegava as contas, passava a régua, rachava por todo mundo e era isso. E as coisas estavam meio... pode quem quiser, mas alguém tem que convidar. Uma coisa mais ou menos truncada, isso foi no ano passado. E aí, em dezembro, eu e mais alguns, o Cabral e o Larusso, fomos lá para São Paulo, num convite do Oswaldo, quando ele estava querendo montar a Laboriosa, para co-criar com as 20, 30 pessoas lá o que seria como é que seria esse espaço. E aí a gente chegou no entendimento, já que tem alguns aqui o tema é área de software, acho pertinente fazer essa comparação da metáfora, que é os espaços, as casas, são hardware. Os projetos, a rede, as pessoas que estão se mexendo e fazendo coisas, são como se fossem aplicações. O hardware serve às aplicações. O que importa mesmo é a rede de pessoas e as aplicações que elas desenvolvem quando elas se encontram, trocam ideias, quando as ideias são abertas, quando não tem dono, as pessoas interagem livremente. E então, o espaço físico entra como um hardware para dar suporte a isso. Só que entre aplicações e hardware, não é só jogar todo mundo e esperar que alguma coisa aconteça. Tem que ter uma coisa no meio. E aí vem esse conceito de sistema operacional. Qual seria o sistema operacional para fazer com que as aplicações não tivessem que se preocupar com o hardware? Em termos de espaço, como é que eu posso fazer para fazer meu projeto num espaço, sabendo como é que funciona para agendar o espaço ou para tirar o lixo do banheiro. Coisas bem do dia a dia, bem práticas. E também como se mantém o espaço. Afinal, no momento que a gente foi para o espaço físico, a gente está falando de manutenção, de grana, de gestão, enfim, todas essas questões que todo mundo passa em casa. E aí foi criado, começou a ser desenvolvido um kernel ali, por assim dizer, que é para a gente partindo de um princípio de que tem para todo mundo,
Ou seja, a gente vai tentar sair um pouco do paradigma de escassez. Eu não vou entrar muito, até porque isso é estudo mesmo do Oswaldo Oliveira e os workshops dele são um fim de semana inteiro e tu sai com o cérebro derretido. Mas a ideia mais ou menos a gente está acostumado a viver num paradigma de escassez. Não tem para todo mundo, a gente tem que competir, eu tenho que tentar guardar o que é meu, estocar no banco, no colchão, em imóveis, alguma coisa, para garantir o meu. E é uma corrida e cada um tem que garantir o seu, quem não consegue garantir o seu se ferra e tudo fica mais caro porque cada um está estocando o seu. Acho que até aí todo mundo já viveu alguma experiência assim na vida, né? O que ele propôs, e eu não sei se foi ele que propôs, se ele tirou de algum lugar, se alguém disse e depois ele só implementou, mas enfim, ele trouxe para a mesa esse paradigma de, e se a gente partir do princípio que tem para todo mundo? Se tem grana para todo mundo, tem relações para todo mundo, tem ideias para todo mundo, tem espaço para todo mundo. E construir a partir disso. Então vamos lá. Tem espaço para todo mundo, eu não preciso competir, a gente pode colaborar, a gente pode construir em cima disso e pode fazer com que cada vez tenha mais para todo mundo e fique mais barato, em grana mesmo, para que as outras pessoas tenham acesso. Tá bom, vamos partir disso. E aí a gente desenvolveu o início desse sistema operacional. Esses princípios seriam mais ou menos o kernel. Vamos partir da abundância e ver o que acontece. O que saiu daí? Os espaços, tanto a Laboriosa quanto a Casa Liberdade. A Laboriosa 89 fica na Vila Madalena, em São Paulo. E tem outros espaços sendo criados lá também com esse mesmo princípio. Não tem gestão centralizada. O que isso quer dizer? Não tem ninguém dizendo quem pode entrar, quem não pode entrar. Qualquer pessoa, no momento que tu vai lá, bate na porta, vão te abrir a porta, tem umas chavezinhas penduradas lá, tu pega, faz tua cópia, pronto, tu tem acesso ao lugar. Gestão financeira é escancarada. Fica toda aberta na internet e também fisicamente nos espaços. Ontem eu escrevi no quadrinho lá. Quais são as contas, que dia elas vencem, como é que se faz para arrecadar grana, e cada um bota quanta grana quiser. A quantidade de grana que cada um bota não tem nenhuma relação necessária com a quantidade que tu usa. Então tem gente que usa um monte e paga pouco, talvez por não poder pagar nesse momento. Aí entra o que a gente estava falando antes da abundância, de inclusão, de incluir quem não pode, talvez, ter um aporte financeiro inicial para começar um projeto que lá adiante talvez vá dar retorno. E também gente que nem participa pode contribuir. Um exemplo prático disso a gente estava, as contas da Casa Liberdade estão em torno de R$ 8.500 por mês. A gente vai arrecadando, na metade dessa semana faltavam 4.000 ainda para fechar e eu tenho que pagar o aluguel segunda. A gente começou a se movimentar lá e começou a acontecer uma coisa interessante. Teve várias pessoas que nunca foram na casa, começaram a botar ali 20 pila, 30 pila. E um monte desses colocando acaba dando um bolo interessante. Então... Oi? Esse mês tem em torno de 70 pessoas, alguns repetiram, mas tem em torno de 70 pessoas que botaram dinheiro lá para que a coisa aconteça. Claro, alguns projetos que já estão rodando vão lá e botam R$1.000 de uma vez, outros botam 500, outros botam 20, outros não botam nada, mas fazem um evento e movimentam a gente. Então, a coisa vai acontecendo. A parte financeira é a que eu mais falo, porque atualmente sou eu que recolho a grana, que eu me propus a fazer isso quando a gente fez essa transição. Não obrigatoriamente, quero dizer que vai continuar sendo eu indefinidamente, até espero que não. Eu estou agora mais nessa fase para a gente se acostumar, depois que assentar a poeira, passa a bola, deixa outro experimentar isso. Experimentar o calorzinho de puta merda, está quase acabando o tempo e ter que dar uma movimentada. Paradigma da abundância, vamos lá. Não está faltando grana. O que está truncado na comunicação? É um exercício bem interessante. Para quem tiver a fim de experimentar, fala comigo. Bom, a parte que eu mais queria abordar essa financeira, que geralmente a primeira pergunta vem, tá bom, mas como é que tu paga o espaço, mas quanto é que custa? O resto eu vou deixar ir se desenvolvendo aqui na conversa. Passo o bastão para quem está afim de falar alguma coisa. Só para complementar uma questão, então, tu falou da questão da abundância e da escassez.
A cidade da bicicleta foi fundada mais ou menos com o mesmo princípio, só que não foi tirado do... Como é que é o nome do... Oswaldo? Não foi tirado dele, foi tirado do Crime Think, que é um coletivo anarquista. E que eles falam a mesma coisa, assim, o mesmo princípio. Não sei qual veio antes, enfim, importa. Ninguém é dono da ideia. Mas a gente passou disso e da questão da confiança também, de como quando tu dá confiança para as pessoas, tu confia nelas, elas se sentem responsáveis também por aquele espaço, né? Porque se tu começa a desconfiar, a pessoa percebe que tu está desconfiando dela, as pessoas já se sentem não pertencentes ao espaço, né? E se sentem, de certa forma, oposição. Então a gente partiu desse mesmo princípio de abundância e confiança. Então a gente recebia um monte de peças de bicicleta, doação, era uma oficina comunitária para bicicletas e um espaço aberto, assim, que podia realizar qualquer tipo de evento lá dentro. Era numa casa que era cedida, né? Um particular cedeu a casa, não estava usando, e ele queria construir um prédio lá no local e, por sei lá que motivo, ele não ia construir naquele momento, ele emprestou a casa e a gente fez esse espaço. Várias oficinas comerciais de bicicleta, lojas de bicicleta, doavam peças e ferramentas usadas, peças de bicicleta que a pessoa ia lá, trocava a roda e deixava a roda velha com a oficina, eles davam para a gente. Então, a gente tinha um banco de peças de bicicleta, um banco de ferramentas que estava aberto para qualquer um lá usar. As pessoas iam, usavam, deixavam uma contribuição. Como a casa era cedida, não tinha um custo de aluguel, assim, mensal. A gente pagava os impostos só, água e luz, e essas contas dava também, até porque a gente fazia também festas, eventualmente, assim, fazia festas e com bebida e tal, o pessoal ou deixava numa caixinha dinheiro ali e ia arrecadando um dinheiro. E sempre dava, e até sobrou, a gente conseguiu fazer umas reformas na casa, que começou a apresentar problemas, porque ela não tinha manutenção nenhuma há anos, mas foi legal. Todo mundo aqui mora em Porto Alegre, né? Com exceção tua. Rio Grande. Tá, Florianópolis. Ok. Tá. Então... todo mundo mora no Brasil. Isso sim. Uma questão que, nesse momento, é muito preocupante no Brasil é a questão de segurança, de violência. As portas da Casa Liberdade praticamente estão escancaradas. Sim. Se tu fez cópia da tua chave? Não, né? Ainda não. Tá. Então, por exemplo, o Diego, numa conversa que a gente teve, muito boa, aliás, nos comentou, e é o link que eu quero fazer. Sim, a questão social. Vamos supor que o Diego está a fim de ir lá, passar, tomar um pouco de água, sentar um pouco, está a caminho para pegar um avião ou um ônibus de volta para Ilhabela. E ele quer passar em casa e sentar, descansar umas 2 horas. O Diego não tem, mas ele pode ter, cópia da chave. Ele vai lá, abre a porta, fica lá. E, partindo do princípio de abundância, vai ser muito bom que o Diego esteja lá, porque sempre vai ter gente que, apesar de estar trabalhando aí, provavelmente queira trocar alguma ideia com alguém, que queira muito ser ouvida e queira muito ouvir, que nem o que nós estamos fazendo aqui agora. E por essas coisas mágicas que eu te comentava, né, de serendipidade, de sincronicidade e tal, enfim, o Diego pode contribuir com alguma ideia lá, somente pelo simples fato de estar aí e ter uma conversa significativa com alguém. E cadê a segurança? Né? Peraí, Fred, mas nesse momento o Brasil é muito violento, sim. E lá na Casa Liberdade, a porta é assim, quem quer tem a chave e tal. Sim, é um espaço aberto. E é um espaço muito seguro. Em janeiro deste ano, eu participei de um programa de empreendedorismo social chamado Guerreiros Sem Armas. E tive a oportunidade de ficar 1 mês, 32 dias exatamente, em Santos, São Paulo, na Baixada Santista. E numa das comunidades em que eu, digamos, estive mais da metade do programa, se chama Vila Progresso, e ela fica exatamente no morro, que depois eu fiquei sabendo que é da onde se originou, enfim, não sei se é um tipo de funk ou um rap que se originou lá, e daí se espalhou para o Brasil, não vou lembrar bem qual é.
um desses, mas eu não sabia disso, eu só me enterei disso faz umas 2 semanas, por exemplo, estando aqui. Eu disse, eu estava lá onde surgiu esse movimento. O que eu quero dizer? Eu estava no topo do morro, onde aqui fica a comunidade da Vila Progresso, e não lembro de ter visto nenhuma câmera de segurança lá no topo do morro. Aí tu pode pensar, mas é óbvio, né? Favela, é vila, então. E sim, porque a segurança eram os moradores da comunidade. Então, tu não precisa de câmeras, porque todos os olhos de todos os moradores da comunidade são as câmeras. E aí vou te dizer uma coisa aqui, que eu nunca me senti tão seguro num lugar no Brasil, morando faz 13 anos aqui, fora a Casa Liberdade, tanto quanto lá no topo do morro. Questões políticas à parte, a segurança que essa comunidade, que esses moradores da comunidade proporcionaram para nós, guerreiros do Guerreiro Sem Armas, pela acolhida que teve, então, me fez pensar muito em como as coisas acontecem na casa. Em primeiro lugar, um espaço seguro, um espaço onde tu não é dono de nada, onde, se, por exemplo, tu contribui com R$1.000, vamos supor que o Freitag esse mês, né, contribui com R$1.000, e o Guerra contribui com R$5. Isso não dá o direito ao Freitag de dizer, bom, então como eu contribuí com 1.000, eu vou usar mais espaços por mais tempo. E o Guerra pode pensar, como eu somente contribuí com 5, então, por aí que... Não. Se você contribui com o que você tem. E aí tem uma das questões questões mais maravilhosas que eu estou aprendendo lá, entre outras muitas, que é, por exemplo, questão de dinheiro. Dinheiro é uma coisa diferente para pessoas diferentes, em momentos diferentes. Ontem a gente teve umas 5 horas de conversa, né, Freitag? 5 horas de conversa com quem seria o proprietário, o presidente de uma empresa muito grande aqui do estado, que ele conhece de perto o trabalho da casa. Estamos falando de uma empresa grande, que me parece exporta também, uma empresa muito significativa, e foi lá, e ele ficou sabendo que estávamos um dia prévio a fechar as contas, e foi lá e fez uma contribuição bastante gorda, eu diria, e disse assim, isso aqui pela consultoria que eu tive com vocês. E aí eu fiquei pensando, dizendo, nossa, não foi uma consultoria, foi uma desculpa dele, entre aspas, né, uma baita desculpa para fazer uma doação, mas o que nos fez sentir foi, caramba, isso que a gente está fazendo aqui faz sentido. E mesmo que a gente tenha mais de 1.000 seguidores no Facebook, deve estar 1.000 e poucos, né, uns pouquinhos, se tu faz a aritmética simples, deve sair em torno de uns menos de R$100 por cabeça, né, para fazer. Aqui está. Então, se tu faz a aritmética, sai um valor tranquilo. Mas tem pessoas que, às vezes, porque um amigo do amigo está na comunidade, entra aí e dá seu apoio, tudo bem. Mas os que são frequentadores mesmo da casa, poderiam se sentir na obrigação, e aí vem a palavra delicada, né, a obrigação de querer colaborar. E é o que o espírito da casa tem. Tu não é obrigado a fazer nada. Entre algumas das regras que estão de uso é que teu trabalho não atrapalhe, não interfere no trabalho do outro. E que tu deixe o espaço tal qual tu encontrou. Tu pode usar, marcar alguns dos espaços que existem na casa para usar, para fazer um evento, para fazer um curso, o que tu quiser. E se sugere que tu deixe um valor de contribuição. E isso vai depender muito de como tu considera quão importante foi esse espaço cedido para a tua ideia, para que a tua ideia vá para o mundo. Então, desde essa perspectiva de alguém que esteve por um tempo muito curto, que foram 32 dias numa comunidade lá em Santos, linkando isso com a ideia de segurança que a casa oferece, já teve arrastão aqui em Porto Alegre algumas vezes, em alguns restaurantes dos mais badalados aqui. Alguém poderia perguntar, mas poderia ter um arrastão na Casa Liberdade? Poderia. Como que poderia cair nesse momento um raio e partir a gente? Né? Queria trazer
esse conceito de segurança, do espaço seguro que essa casa representa. Como eu tinha comentado, e nesse momento com o Freitag e com o Cabral, estamos tocando um evento, não um evento, sino um projeto que poderia ser chamado de, não sei se educação corporativa talvez seja interessante ou não, por aí que o Cabral me mata se escutar isso, mas é principalmente de trabalho para aprender, para poder novas maneiras de aprender a nos relacionar entre nós e desse jeito poder tocar juntos uma ideia, um projeto, o que for. Tu pode levar isso no nível corporativo de uma transnacional ou no nível de uma escola, por exemplo. Eu sou um professor aposentado, fui convidado a me aposentar o ano passado no colégio em que eu trabalhava, fui demitido e não trabalho mais como professor. Então tem uma certa bagagem em termos do que a educação se refere. E nesse espírito foi que trago o meu aporte para trabalhar com o Cabral e com o Freitag em prol da educação. Aí com o Freitag comentávamos da ideia que eu tinha de levar nosso programa para professores, para aqueles professores especialmente que estão cansados de encontrar que não tem sentido nas aulas que ministram, que as aulas são chatas ou coisas do tipo, comentar para ele que eu estava sentindo a necessidade de poder levar esse trabalho também para escolas públicas. Então, surgiu a ideia que, assim que a gente fechar um dos projetos que a gente está para fechar, muito provavelmente em breve, semana que vem, nós abriremos para cada um desses projetos que nós tenhamos, com contratos grandes, por assim chamar, um espaço para colégios públicos, para professores da rede pública de ensino. E isso me toca muito especialmente, e olho para o Diego especialmente, porque o papo que a gente teve aquela vez lá, né, de, tá, mas isso aqui é bonito, mas ao mesmo tempo, isso aqui é muito coxinha, né, essa palavra ficou em mim. Especialmente ficou porque, na língua portuguesa, coxinha é a palavra que eu mais gosto, me parece muito gostosa de ouvir. Só que não sabia que coxinha era aquilo aí também. E nos fez repensar muita coisa, sabe? Dizer, pô, mas a gente é coxinha mesmo? Porra, né? Que tanto de verdade tem isso aí, né? Fez pensar muito, para tu ver. E eu acho que a gente não é nem coxinha nem colchão, eu acho que a gente é simplesmente pessoas que estão tentando e estão fazendo acontecer a criação e a possibilidade de espaços que propiciem criatividade, que propiciem encontro, que propiciem conversas significativas, que propiciem ouvir com atenção, falar com intenção e respeitar a ideia do outro. Então, queria comentar isso. Não sei se alguém quer intervir de alguma forma, não sei se tu quer dizer alguma coisa, Freitag. Sim. Mas, por enquanto, é isso. Nos disseram que é até as 4h50 que nós temos esse espaço, mas, como também tinha dito, sem querer querendo, né, se depois alguém quer falar, podemos sair lá fora e trocar alguma ideia. Eu me lembro quando eu descobri que a Casa Liberdade existia, e meu primeiro pensamento foi, que ia fuder. A galera conseguiu implementar a ideia do software livre no mundo real, assim. E é engraçado você falar da questão da segurança, que muitas pessoas, olhando, aquilo se torna a segurança de cada um. Na ideia de software livre, não sei se todo mundo sabe, mas existe a lei do Linus, que é, dados olhos suficientes, qualquer erro é óbvio, né? Então, acho que o grande desafio para mim que vem do software livre assim na casa é ficar pensando, e acho que a galera faz isso com uma naturalidade muito grande, de implementar mesmo a filosofia do software livre, a ideia de colaboração no dia a dia, quando é uma galera que muitas vezes nunca ouviu falar de software livre, assim. E tem vários projetos que eles pipocam na casa, desde uma galera que faz pizza a um pessoal que faz scrapbooks, que são colagens, cadernos e tudo mais, e você vê que tem aquela ideia ali. Então, eu acho que é igual você falou de Rio Grande, que não tem nenhuma Casa Liberdade, ou o pessoal de Floripa, de onde vocês forem. Esse desafio de tentar... Eu acho que é difícil também ter uma casa. Acho que a gente tem uma sorte incrível de ter o espaço que a gente tem. Se você pensar, como é que eu faço minha Casa Liberdade agora? Não é um projeto fácil, mas acho que fica o desafio do espaço que você tiver, você começar a incentivar essa colaboração, assim.
O Freitag, eu não lembro qual que é o nome do cara que você falou, mas que a colaboração me ajuda, inclusive, a lembrar o pensamento todo. Que colaboração, trabalho colaborativo, vem de senso de responsabilidade interno. Isso é uma coisa que é muito fantástico, assim. Eu já vi vários casos, o Fred contou outro caso outro dia muito legal, que às vezes você chega na casa, cada dia que você chega na casa, ela está de um jeito. Mas, às vezes, você chega, tipo, sexta-feira de tarde, tem um pessoal trabalhando, você vai vendo que o dia vai caindo, o pessoal sobe para assistir o pôr do sol, aí já dá uma vontade de tomar um quentão porque está frio, ou de fazer um caldo, e aí vira uma festa, e só que sábado de manhã, tem um evento e tem que estar tudo arrumado. Isso é o mais fantástico, assim, tipo, vai ter a festa, vai ter tudo, mas quando acabar, cada coisa vai voltar para o seu lugar, assim como eu acho não, tenho certeza que esse espaço que a gente construiu aqui agora vai voltar a ser como ele deveria ser. Então, essa ideia da colaboração e da responsabilidade, do cuidado de todo mundo, eu acho que é uma coisa muito importante que tem na casa e que tem que sempre ter, assim. Não falei que vocês eram coxinha, não. Mas essas casas de coworking tem uma vibe coxinha pra caramba. Fala, né? Pô, em Itu, que é o interior de São Paulo, a gente manteve uma casa chamada Mitotes por 2 anos. A gente era coxinha pra caramba, assim, tipo, né? Difícil ter negros, difícil aceitar homossexuais quando o ambiente é muito hétero. A galera da bike tem gente que tem carro, como é que começa a conviver isso? Vai todo mundo passeia de bike, 3 carros seguindo, porque não vai poder voltar no mesmo horário, então não rola carona. Então a gente comete um bocado de coisa mesmo quando a gente está construindo, fazendo as tentativas, né? Mas o que era interessante do Mitotes, que é a ideia, vem do Los Huicholes, mexicano. Encontros que você faz um ciclo agrícola e nesses encontros você encontra a sua missão de viver. Né? Os Mitotes originais são permeados com peiote, né, mescalina, então você vai ter encontro com mescalina, encontro com o seu sagrado, encontro com o seu divino, né? E tem casas e tem casas, né? E uma dessas casas permite o encontro com o seu sagrado, o encontro com o seu divino. Madalena 80 permitia uma interação entre pessoas. Laboriosa 89 permite uma interação entre a minha empresa, a empresa dele, a empresa do outro, saca? Não tem uma não vou fazer essa comparação mais não. Vamos focar. Casa Liberdade. Entrou lá, a galera fala Liberdade, procura no Facebook, rede, o nego fala, pô, vai lá. Me falaram de 4 casas de coworking aqui em Porto Alegre. Precisava de lugar para ficar. Uma das casas possíveis de coworking, por exemplo, é a casa do Emerson, onde eu estou hospedado, recebe bastante gente, faz reuniões coletivas e tal. Então, essa lógica de receber existe em vários lugares. Tem grupos que conseguem se abrir, né? E permitir esse encontro, essa interação de um modo mais ampliado. Fui em outras 2, 3 aqui em Porto Alegre na mesma semana lá e estava aquela vibe que era daí que vinha o papo, né? Aquela vibe coxinha, eu tinha que apresentar minha empresa, eu tinha que apresentar o projeto ao qual eu estava aqui em Porto Alegre. Não podia falar da Permatecno Yoga, que é o que me motiva a trabalhar nesses projetos, que me motiva a ter o projeto. Chega lá na Casa Liberdade, eu vi ótima recepção, tranquilo, ninguém ficou fazendo perguntas desse âmbito profissional, né? Eram perguntas pessoais. Vi o seu Guilherme, né, com o Pizza Session, o Guerra falando de pedagogia, processo libertário, o Fred, tradução. Vi a menina, você, Daniela, que faz roupas, né? Faz as roupas. Pô, falei 2, 3 vezes aqui durante o FIS. Pô, tem uma menina lá que fez esquema com a China e junta e está fazendo as coisas dela, né? Foi interessante ouvir hoje, por exemplo, do Engage, que foi o começo, né, vamos dizer assim, porque no David Ugart ele tem um livro que chama Poder das Redes. Ele vai estar trabalhando essa questão. Ele vai falar, quando ele trata da economia da abundância, fala para surgir a economia da abundância há a necessidade de ter um hub volátil. O que é um hub volátil? Um lugar que aglomera, é centralizador, só que ele não encerra em si, ele faz volatilidade. Se você pega as produções do Engage, por exemplo, uma delas é o Catarse, não é? Tô certo? Pô, saímos de Arraial da Ajuda lá, Festival de Tecnomanismo, foi financiado pelo Catarse. A gente só conseguiu atingir a cota do Catarse não pelo processo em si de doação online, mas por causa de uma festa do Voodoo Hop em São Paulo. Os caras, na quarta-feira, decidiram fazer uma festa no sábado, levantaram
quase 40% do dinheiro que faltava para o Catarse. Assim, ó, pá. Porque o Hub é volátil. O Hub permite que... Manda lá no Tecnoxamanismo. Em vez de... A gente tem 7 sites para o mesmo evento do Tecnoxamanismo. Mas o site que consegue prover o encontro é um Hub, é um centralizador, que tem uma série de outros projetos. Mas cada um desses projetos está, né, em processos fractais, assim, se manipulando. Isso é diferente de vocês, assim. Isso é uma coisa que não tem em outro lugar. Por exemplo, na casa lá em Mitotes, era eu e um brother em Itu que a gente pagava o aluguel. A gente fechou porque não aguentou, deu 2 anos. Pô, a gente falou, pô, já foi 100 mil reais, para. E nós estamos falando de Itu, uma cidade pequena, né? Não tem... A grande empresa lá, em Cariol, está pouco se ferrando para a gente, né? Então, isso é interessante. Vocês conseguem prover um hub, centraliza, e ele não aglomera, né? Não fica lá. Eu não precisava falar com o Freitag, por exemplo, a gente pouco conversou, né? Com o cara das finanças, assim. Mas na Laboriosa, é claro que se você quiser, você vai conversar com as finanças, mas, sabe? Algo assim. É claro que na casa do Augusto de Franco, lá também, que tem um certo embate disso, você tem que falar com o Augusto de Franco, senão você não faz. E claro que em Mitote você tinha que falar comigo, senão ficava complicado. Na casa de vocês, não. Entendeu? Essa coisa do hub volátil, que pode propiciar abundância, mas não que ele vá dar a abundância, né? Mas ele propicia a condição para que a abundância exista. Isso eu acho que é o principal, diferente da turma aí. 5 ou 10? 5? Tá. Nesse lance da... Bom, só tem mais 5 minutos, então a gente vai aproveitar. A gente continua lá fora para quem quiser. Nesse lance da abundância, o que é? A casa não cria nada. A casa existe como ferramenta para. É exatamente isso. É um hub para centralizar, para que as coisas se manifestem e depois sai de lá. Também ficar só enfurnado lá dentro não adianta. Mas é que a teoria toda é que a abundância existe, a gente que não está vendo. As conexões de rede e tudo mais, e rede não estamos falando de internet, apesar dela ajudar. Estamos falando de conexões de pessoas, de quantidade de ideias, de possibilidades de projetos. E com a quantidade de conectividade, sim, que a gente tem hoje, tem muita coisa abundante que está travada. Então, nosso trabalho não é criar abundância, é destravar fluxo. E aí entra todo o tema do Oswaldo. Como é que eu destravo os fluxos para que as coisas aconteçam? Então, fechar a porta. Como é que eu destravo o fluxo da porta? Abre isso aí e dá a chave para quem quiser. Tá bom. Como é que eu destravo o fluxo financeiro? Deixa que confia que vai ter e abre e comunica. Como é que eu destravo o fluxo da limpeza, da manutenção? Como é que eu destravo o fluxo que as pessoas estão cada uma no seu cantinho? Sabe? Então, como é que a gente vai destravando esses fluxos? Vai instalando softwares, vai promovendo coisas, que a gente está falando de cultura do local, né? Como é que a gente instala uma cultura, como é que a gente vive uma cultura e vai experimentando para destravar esses fluxos, para não ter medo de compartilhar a ideia contigo, para tu não ter medo de ir lá e bater numa porta e ver se alguém está lá dentro, para tu não ter medo de ir lá e de limpar uma coisa que não foi tu que fez, mas que viu que está ali, que tem que ser arrumado. Então, no momento que a gente destrava esses fluxos, que as pessoas têm espaço para permitir-se, no seu tempo, se sentir responsável e dono, ir lá e fazer alguma coisa pelo espaço, fazer alguma coisa sua, ajudar o outro, sei lá, ou só ficar lá também. Então, a coisa começa a andar. Daqui a pouco, uma pessoa quietinha, tu já vê chamando um evento, ou uma pessoa que foi lá uma vez, tu vê trazendo alguém de São Paulo para fazer um workshop de fim de semana. Aconteceu agora há pouco. Então, tu vê as coisas legais acontecendo, com os desafios. Pô, como é que eu comunico? Às vezes falta alguma coisa, às vezes dá algum conflito. E, bom, a gente não quer organizar tudo, a gente não quer que seja tudo limpinho, não quer que seja tudo organizado. Para isso, a gente sabe como fazer. A gente quer. Será que a gente aguenta um pouco de conflito e um pouco de bagunça para permitir que emerja o que tiver para emergir? Pode ficar 5 minutos em silêncio. 1 minuto de silêncio. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, contato com a casa, casaliberdade.org, né?
E tem também no grupo no Facebook, Casa Liberdade. Na verdade, o site é só para apontar para lá. Quer falar onde fica o Bonobo? O Bonobo fica no Rio Branco também, ali na Castro Alves, esquina com a Felipe Camarão, uma casa vermelha. Se quiser conhecer, a gente tem também uma biblioteca lá, uma biblioteca que qualquer um pode se associar, não tem inscrição, não, é tudo na confiança, sim, tem uns livros lá, quem quer pode doar livros, tem livros, pessoal, daí é só chegar lá, faz uma fichinha, só para a gente ter um controle de quem tá quer dar livro, e aí pega e leva o livro também. Sim. Convidados lá amanhã vai estar aberto. Não, amanhã é domingo, não, agora não. Mas batam lá que por alguma hora eu vou estar lá, por lá também. Só chegar e bater. Almocei lá ontem, é tribom também. Comida. Comida é tribom também, almocei lá ontem. Almoçamos lá ontem. Estamos no horário? Alguém contar uma piada? Então tá bom. Então só para deixar, né, tudo isso é muito legal. Agora que ficou um pouco mais explicado como é que funciona, acho muito interessante esse lance de tentar excluir a paranoia da vida. Né? Assim, eu achei muito interessante como vocês abordam essa questão da abundância, porque às vezes as pessoas tendem a achar que o senso de urgência é que vai fazer a gente se movimentar, né? E, às vezes, eu também escutei na palestra não lembro o nome dela, de Mulheres Software Livre de Educação, que ela faziam tipo uma oficina com as meninas para criarem apps. E, no começo, elas faziam um exercício de ilusão mesmo, assim, de mostrar para elas qualquer ideia poderia dar certo, sem mostrar as dificuldades na hora da programação mesmo. E é uma forma de motivar as pessoas, né? Querendo ou não, é uma falsa ilusão, mas parece que, né, de tentar impulsionar as pessoas para fazerem o que elas sonham. Né? Eu achei essa abordagem bem interessante, particularmente. E alguém mais quer falar? Vou continuar falando. Eu não ia falar nada, então, mas como o microfone chegou aqui, uma questão que eu tenho como é que isso se compara com... Na verdade, tudo isso daqui é novo para mim. Eu fui convidado aqui por esses dois colegas, eu não sabia de nada, achei interessante. Como é que isso daí se compara com a cultura indígena, em que, a princípio, tudo é abundante, né? E não falta nada e tudo é comum. Então, de repente, alguém quer falar isso? Só responder. Eu acho que não se compara. Eu acho que a gente se inspira nisso também. Eu acho que essa é a... Acho que a gente tem essa inspiração um pouco, assim. No início do ano, a casa como ela existe hoje, ela começou no início do ano, assim. E é engraçado você falar isso porque a gente assistiu um vídeo sobre isso um pouco. E eu até coloquei para mim que meu objetivo na vida agora é ser igual ao índio, assim. Porque índio não produz excedente. Ele trabalha o tanto que ele tem que trabalhar. Né? Ele não planta mandioca para ter mandioca o resto da vida. Ele planta, vou comer isso, tá lá. Depois ele vai curtir o que ele tem para curtir. Vai fazer as coisas dele. Sim. Que a escassez que existe hoje em dia é uma coisa artificial, completamente criada por empresas, por qualquer pessoa, qualquer um que tenha mais que os outros, assim, cria a escassez no momento que ele acumula o que os outros querem, sabe? Então, sim, tá sobrando coisa, eles queimam, deixam o alimento apodrecer, deixa coisa. Uma maçã, tu come uma maçã, sempre vem uma embalagem biodegradável, tu planta uma semente, dá uma macieira que dá mais uma centena de maçãs. Isso é abundância. Se convido que, se quisermos, vamos para fora. Respeitar o espaço. Temos que arrumar. Muito obrigado.